Muito bem, voltamos agora com mais um bloco da nossa programação. Agora já voltamos para meditar aqui na palavra do Senhor. A prova de Deus hoje nos dá essa oportunidade. Quero aqui, sem perca de tempo, já voltar aqui os nossos pensamentos direto para a palavra do Senhor. Agradecendo a Deus pela oportunidade, ao nosso querido pastor que nos confiou este momento para estarmos aqui falando da palavra do Senhor. A palavra que pôs o Senhor ao meu coração se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 8 e o versículo de número 18, que vai nos dizer assim: Então naquele dia clamarei por causa de vosso reis, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Novamente, capítulo 8, versículo 18. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Lendo esse texto, trouxe Deus ao meu coração. Esse texto também lido aqui traz-nos à mente algo como escolha, algo que tem e participa diariamente da nossa vida. Deus pôs ao meu coração esta palavra, escolha. É algo da nossa vida que nos move diariamente, em todos os momentos da nossa vida. Esse texto, inspirado por Deus ao profeta Samuel, lido aqui neste livro, traz um assunto muito interessante. Nos traz um assunto. Em tudo na vida nós temos que ter uma escolha. Mas sim, traz também uma forma de escolha espiritual, escolha com Deus, como base da nossa vida. Traz-nos as Escrituras acerca de uma má escolha feita pelo povo de Israel. É de conhecimento de todos nós a passagem de Israel. Certamente um povo escolhido por Deus. Um povo que quando o Senhor Deus chama ali Abraão ainda no capítulo 12 de Gênesis, quando ele convida Abraão a sair do meio dos parentes, da sua terra, que era totalmente uma terra dispersa, guiada por deuses estranhos. Deus toca o coração de Abraão e pede que Abraão se retire dali. E Abraão, tendo fé, retira daquele local. E Deus disse que Deus daria a Abraão terras que ele nunca imaginaria. E que a sua descendência seria maior do que os grãos de areias, que não poderia jamais ser contada. Deus também, ele promete a Abraão que aqueles que bendizê-los é bendito e o que maldizer será maldito. É muito interessante olharmos para esse contexto dessa história de Israel. Quando vemos aí que Deus escolheu Abraão e veio após Abraão seu filho Isaque, nossos conterrâneos na fé, veio Jacó, Deus aprove trocar o seu nome para Israel, onde foi começo de toda a história, o contínuo de uma história que já havia começado. E a Bíblia vai dizer que filho de Jacó, José, ele foi levado ao Egito como escravo. José ali no Egito como escravo, vendido pelos seus irmãos, ali por conta da inveja, da ganância. Eles acabou vendendo o seu irmão como escravo. A Bíblia vai nos dizer que José continuou firme na presença do Senhor.
escolheu adorar ao Senhor. E a Bíblia vai continuar nos dizendo que José serviu como escravo, foi preso, foi maltratado, foi humilhado, mas o Senhor aprove lembrar dele e trazer o cumprimento à sua palavra. A Bíblia continua nos dizendo que após José se tornar governador do Egito, ele leva toda a sua família para este lugar. Mais um cumprimento da palavra do Senhor. José, ele leva a sua família ali para o Egito. E a Bíblia começa a dizer, continua dizendo, que José, após morrer, novos reis entrar, foi esquecido a história de José e da sua família. E o rei que entrou, ele viu que o povo de Israel estava crescendo de uma forma tão grande que aprove ele tentar e acabar com o povo, e acabou escravizando o povo de Israel. Deus ainda profetiza, usa os profetas para dizer que havia um homem que libertaria o povo de Israel. Este homem, tão somente Moisés. E a Bíblia vai dizer que Moisés viveu no palácio, cresceu nas leis do Egito, mas sempre foi guiado pela sua mãe, na tradição judaica de Israel. A Bíblia vai continuar nos dizendo que quando Moisés tira o povo do Egito, a Bíblia diz que o povo já clamava um libertador, que sofria muito ali no Egito. E Deus acaba lhe dando liberdade para que Moisés livre aquele povo. E Moisés vai livrar, Deus vai usar as pragas como meio de libertação contra o povo do Egito. Deus faz coisas maravilhosas, abre o mar vermelho, Deus produz água da rocha, Deus faz chover maná do céu. E a Bíblia continua dizendo, meus irmãos, aqui neste momento, que quando o Senhor ele começa a fazer as coisas em Israel, quando Moisés se tira para orar, ainda cresce algumas pessoas que se voltam contra Deus, adorando ídolos, fazendo estátuas ou até desacreditando do profeta de Deus e da presença do Senhor. Pois isso, passa-se da terra prometida Josué e Caleb e a nova geração de Israel. Deus, ele promete ao povo de Israel uma terra que manjava leite e mel. A Bíblia diz que essa terra que Deus prometia a Israel era uma terra que ela daria frutos na estação própria. Essa terra que Deus daria a Israel, ela seria uma terra abençoadíssima na presença do Senhor. Meus irmãos, não tão diferente do nosso mundo de hoje. Temos a presença de Deus, muitos conhecem Deus, mas acabam se voltando contra Deus, abandonando a carreira da fé. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia vai continuar dizendo que logo ao passar a terra prometida, Deus disse a eles que eles tinham que obedecer e seguir as leis do Senhor, as leis que Moisés tinha ordenado. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel começa a entrar numa decadência de pecado tão grande que eles começam a se esquecer de Deus. Passa juízes, mais juízes, homens usados por Deus para poder tentar colocar Israel no lugar novamente. Porém, o povo de Israel não quer nem saber de Deus. Aqui no capítulo 8, quando chegamos a esse capítulo, vamos entender um pouco da escolha do povo de Israel. O povo de Israel não se contentaram com a presença de Deus. Eles não estavam mais crendo que Deus era real. Então, o profeta Samuel era ali o profeta de Deus, o homem que Deus usava ali no meio